Então, vamos dar continuidade à nossa aula 2, parte 2. Nessa aula 2, vamos iniciar falando de escolas e as unidades escolares. Primeiramente, falaremos sobre o uso e manutenção. Alguns estudiosos da educação, como por exemplo a italiana Maria Montessori, o inglês Basil Bernstein e o brasileiro Paulo Freire, consideraram suas reflexões e práticas educativas o meio ambiente e o espaço construído. As edificações, as áreas verdes, o entorno próximo, os equipamentos e os móveis como ingredientes básicos da educação presencial. O espaço da escola, com sua infraestrutura física, é uma condição necessária para que haja integração do trabalho dos professores, certo? Dos funcionários e dos profissionais especializados, com o dos administradores, dos arquitetos, dos engenheiros e dos desenhistas industriais, que são responsáveis aí pelo planejamento administrativo, espacial, construtivo e pelo desenho dos equipamentos e do mobiliário da escola. Maria Montessori mostrava uma preocupação com o prédio escolar. A sala de aula deveria ser um espaço aberto a intervenções das crianças, isto é, um território que elas mesmas pudessem organizar e utilizar sem constrangimento, sendo o professor tão somente um auxiliar. A preocupação com os serviços de apoio educativo. Então, algumas tarefas de manutenção do prédio escolar, como por exemplo varrer o chão, eram para ela utilizados como meio educativo. Basil Bernstein, como ele via um ambiente escolar, um facilitador e como um meio pelo qual os educadores incutem nos educandos comportamentos sociais. E sua ênfase é o processo de comunicação que acontece na escola. Bernstein trocou o nome de professor ou educador pelo transmissor e de aluno ou educando pelo adquirente. Ok? Ele continuando aí com o Basil. Nós temos ele como a escola regular, certo? A presença dos educadores como processo é pública, ok? Ou explícita. Eles acompanham de perto as atividades dos educandos, ok? Então, na escola regular, nós temos a presença dos educadores, certo? Como processo público ou explícito, porque acompanham aí os alunos de perto, certo? Nas suas atividades. Temos a escola aberta, certo? Em contraponto aí com relação à escola regular. Nesse tipo de aprendizagem, o papel dos educadores é disfarçado e oculto. Eles acompanham de longe as ações dos educandos. E ele era contra. O que ele era contra? Ele era contra qualquer ambiente escolar restritivo à ação dos educandos. Tá ok? E Paulo Freire? O que Paulo Freire falava a respeito do uso e manutenção da escola? Então, diferentemente desses educadores, que nós acabamos de colocar, pensava a educação ocorrendo além dos limites físicos da escola. Para ele, qualquer espaço pode ocorrer o processo educativo, uma sala escolar, uma sombra de mangueira ou outra parte da cidade e do campo. O que podemos concluir dessa breve introdução sobre o espaço escolar do ponto de vista dos educadores mencionados? Eles estão de acordo em pelo menos 2 pontos a respeito da educação escolar, certo? Do espaço escolar, a respeito do espaço escolar. O primeiro é que o espaço da educação precisa ter qualidade de arquitetura. Todos eles estão preocupados com a organização ambiental da escola e também com o uso apropriado de suas instalações físicas, ou melhor, a utilização civilizada dessas instalações num clima de respeito mútuo entre os educandos, os professores, os funcionários, a vizinhança local, entre outros. O segundo ponto coloca em pauta as condições ambientais do prédio e de suas áreas abertas.
inclusive a manutenção e prevenção de possíveis desgastes provenientes de causas naturais e gerenciais E agora vamos falar um pouco sobre as instalações físicas da escola. Fatores que influenciam na degradação das instalações da escola. Temos o clima, vamos ter aí o uso inapropriado das instalações, ou seja, você vai fazer o uso que não é o apropriado para as instalações. Falta de planejamento e deficiência da arquitetura e da construção do prédio escolar. Administração inadequada das atividades educativas. Modalidades de trabalho que os funcionários desempenham nas escolas. Vão ter aí a manutenção, a conservação, ok? Sendo manutenção diferente aí de conservação. Manutenção, o que seria a manutenção? Ela engloba os pequenos reparos, bem como reforma predial. E a conservação vem aí lidando com a limpeza em geral, como varrer e lavar os pisos, remover toda a poeira, limpar paredes, tirar teias de aranha, lubrificar fechaduras e ferrolhos. Sobre os ombros dos funcionários recai a responsabilidade de superar os problemas cotidianos causados pelo clima e pelo uso. Por esta razão, os funcionários devem dominar o conhecimento específico e prático dessas questões. Luz natural. Nós vamos ter aí a radiação solar. Em tese, deve-se evitar vidraças expostas ao sol, nascente e poente. Convém verificar a possibilidade do sombreamento externo, com o plantio de árvores, dos pátios contíguos, às salas de aula. O som. Aí no caso nós tínhamos uma poluição auditiva, tá? Fazemos uma correção, não é radiação solar, é poluição auditiva, onde, sob a forma de ruído e barulho intenso, quando ocorre nas horas inconvenientes, perturba as pessoas, provocando irritação, estresse, cansaço e, sobretudo, a perturbação ambiental. Os sons irritantes podem ter causa interna, como das próprias atividades escolares, ou ser provenientes de fatores externos, ok? Então, nós temos aí os sons, questão de sala de aula, aluno conversando e coisas assim, ou então coisas externas mesmo, crianças brincando no corredor, som ligado na rua, essas coisas. Quais são os problemas internos das escolas? Nós vamos ter primeiro o problema das árvores, tá? Então, dependendo da espécie plantada, ela pode trazer dor de cabeça para os funcionários. Agora vamos ver que tipo de dor de cabeça. Essa primeira, que é a Ficus benjamina, ou simplesmente ficus, é árvore bastante conhecida dos brasileiros. Ela tem umas folhinhas verdeadas, bem brilhosas, muito bonita a planta, né? Porém, a raiz dela é poderosíssima e causa prejuízos, tá? Temos também a mangueira, quando as folhas secam, caem sobre os telhados e também trazem prejuízos, com entupimentos de calhas, certo? Deslocamento de telhas e coisas assim. Vamos ter o problema dos solos, ok? Os solos argilosos facilmente se encharcam de água das chuvas, criando poças, das quais os mosquitos depositam suas larvas. Os arenosos são menos problemáticos, pois drenam e escoam facilmente a água. Mas o cultivo dos jardins e dos plantios de árvores frutíferas e solos arenosos necessitam de adubação complementar, certo? Então, cada uma ali tem a sua propriedade, cada solo tem a sua propriedade e a sua dificuldade. Temos o problema, certo? Podemos chamar o problema com letra maiúscula, que é o lixo, certo? No lixo, nós vamos ter uma série e grande problema de civilização industrial. Nas escolas, os vasilhames e as embalagens de plásticos viram epidemia, ok? Então, como combater o problema lixo dentro da escola? Como que nós, funcionários das escolas, vamos combater esse problema lixo? Então, o controle que os funcionários podem fazer desses inconvenientes requer 2 tipos de ação preventiva. Primeiro, a educação ambiental dos usuários da escola
Então, o contato desses professores, desses funcionários com os estudantes, passando essa educação ambiental, é primordial, tá ok? E o planejamento das ações a serem efetuadas pela escola no curto, médio e longo prazo. Pronto, acabamos de falar sobre as instalações e os problemas, certo? Agora nós vamos falar de uma classificação sugerida das unidades escolares. As unidades padrões do ambiente que são normalmente encontradas nas escolas públicas são a unidade aula, a unidade recreio, a unidade administração e a unidade manutenção. Temos aí uma figura que ilustra muito bem cada uma delas: aula, recreio, planejamento, a administração, né, e a manutenção. Vamos iniciar falando sobre unidade aula. O que a unidade aula engloba? Ensino e aprendizagem. Através de que forma? Pré-leção, que são instruções dadas antes da lição e exercícios, demonstrações laboratoriais e de eventos coletivos de natureza formal. Quais são os responsáveis pelas aulas? Vamos ter os professores como responsáveis pelas aulas. Em que ambientes ocorrem as aulas expositivas e demonstrativas? Em sala de aula, laboratório, bibliotecas, oficinas ou até mesmo ao ar livre. E quanto aos exercícios relacionados à pré-leção, aquele que nós falamos lá no início, onde eles devem ocorrer? Esses devem se restringir à sala de aula fechada, tá ok? Então, temos aí uma figura de sala de aula, certo? O desenho retirado do material de vocês. Agora falaremos um pouco sobre a unidade recreio. Ao que corresponde essa unidade? Então, ao tempo e espaço fora das atividades formais programadas, tá ok? Então, nós tínhamos lá a aula também como uma atividade formal programada. Então, durante a aula eu não tenho recreio, eu tenho recreio nesses intervalos aí. Então, que atividades predominam no recreio? Nós vamos ter as brincadeiras, a merenda, reuniões socioeducativas, certo? Algumas características do recreio. Faz parte do currículo escolar por proporcionar lazer e descanso. Ocorre nos intervalos das aulas e não são reguladas pelos professores, podendo ser, claro, acompanhadas por eles, mas não reguladas. Em que ambientes acontecem os recreios? Nos pátios cobertos, áreas abertas e arborizadas, cantina, salão de jogos, televisão, sala de descanso e etc. Temos aí uma figura que representa a unidade recreio, também retirada do material de vocês. Temos aí a unidade administração, ok? Na administração nós vamos ter, diante de muitas responsabilidades, quais são as principais da unidade de administração? Planejamento, gerenciamento, registro, acompanhamento, controle e vigilância de atividades, administração de pessoal e também pela coordenação dos trabalhos de manutenção. Então, a unidade de administração aí vem para coordenar os trabalhos de manutenção. Que espaços essa unidade utiliza? Secretarias, almoxarifados, coordenações, diretorias, salas de reunião, colegiados escolares, manutenção predial, com salas de reparo e conserto, depósitos e etc. Então, esses são os espaços utilizados na unidade administração. O que essa unidade supervisiona? As áreas de uso comum, como auditório, teatro, quadras esportivas. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo, né, uma pequena parte do que seria a unidade administração, composta aí por secretaria, almoxarifado, coordenação, diretoria. E agora vamos falar um pouco sobre a unidade manutenção. Na unidade manutenção, nós temos que são ambientes ou territórios diretamente afetados aos funcionários que lidam no dia a dia escolar. Qual a responsabilidade da unidade de manutenção? Olha aí, nós falamos ainda há pouco sobre a responsabilidade da unidade de administração, agora falaremos sobre as responsabilidades da unidade manutenção.
Qual é a responsabilidade? Serviço técnico da escola, como manutenção predial e áreas abertas da escola. Por que essa unidade está separada da administração? Essa é uma boa pergunta, tá ok? Porque nós vimos ainda há pouco que quando nós falávamos de administração, falávamos também de manutenção. Então, por que a gente não parou lá? Certo? Por que nós temos agora uma nova unidade? Porque a natureza dos serviços difere dos da administração, somente por isso, certo? Enquanto a administração tem uma abrangência mais ampla, a manutenção vem para uma abrangência mais restrita, focando no problema, tá ok? Sendo que a administração vem basicamente acompanhar esses trabalhos. Por estarem no encargo de pessoas que possuem saberes e experiências técnicas e socioeducativas relevantes para a escola. Então, tanto na manutenção como na administração, nós temos pessoas que têm saberes e experiências técnicas e socioeducativas relevantes para a escola, ou seja, são importantes para a escola. Certo? Falando um pouco mais sobre manutenção, quais são os ambientes típicos dessa unidade? Nós vamos ter as oficinas de reparo, cozinha, ou cantina, zeladoria, posto de vigilância, as dependências de jardinagem, entre outros. Qual a contribuição dessa unidade para a escola, certo? Então, as contribuições são relevantes, como transmissão aos alunos de noções básicas para a resolução de problemas concretos. Quais são esses problemas concretos ao que nós estamos nos referindo? Então, os de construção, preparo de alimentos, cultivo e manejo de plantas, entre outros. Os funcionários da manutenção têm sala própria? Quais são esses ambientes? Normalmente não tem sala própria, tá? Se adequam nos cantos disponíveis das oficinas, depósitos e outras áreas relacionadas diretamente com os serviços que executam, tá ok? Então, normalmente esses funcionários de manutenção não têm essa sala própria para o desempenho das suas atividades. Então, temos aí o exemplo, certo? Da figura que trata aí de uma unidade de manutenção constante de refeitório, cozinha, despensa, depósito, oficina e tal. Tá? Então, com esse conteúdo, nós finalizamos o nosso curso, tá ok? Foi bem breve, mas eu acredito que vocês todos tenham aproveitado, certo? Fico, mais uma vez, aberta para quaisquer dúvidas, tá certo? Nós ainda vamos passar as atividades, vamos ter aí uma atividade de revisão, tá bom? Para ajudar vocês na avaliação, que ocorrerá no próximo mês, tá bom? Então, obrigada pela atenção, vá desculpando qualquer coisa, certo? Eu, nessa última aula, estive um pouco gripada, então vocês vão sentir aí minha voz um pouco diferente, tá certo? Mas não poderia deixar de estar aqui para dar essa minha contribuição para vocês, tá ok? Então, obrigada pela atenção mais uma vez e pela participação de todos. Forte abraço e até a